Fala, meus queridos! Nosso primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. A gente decidiu criar esse canal para, às vezes, alcançar mais gente, né? Às vezes as pessoas têm dúvida sobre onde morar no Canadá, qual país selecionar na hora de imigrar. E a gente decidiu gravar esse vídeo pensando justamente nessas pessoas. Então a gente vai começar se apresentando primeiro, logicamente. Meu nome é Hugo. Meu nome é Vitória e nós somos o Viajando Acompanhado. A gente tem um canal, na verdade uma página no Instagram, onde a gente ama viajar. E essa vontade de viajar veio meio com a vontade também de morar fora. E essa é um pouco da história que a gente quer contar para vocês aqui e responder algumas perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram. Bom, primeiro, a gente se conheceu na verdade a gente se conheceu desde criança. A gente se conhece desde criança, nossos pais são muito amigos e a gente frequentava sempre a mesma igreja desde criança. Só que desde pequeno foi sempre só na amizade, né? E aí em 2012 eu fui estudar lá em São Mateus, norte do Espírito Santo, fiquei 4 anos lá. A minha família sempre foi de muita mudança, então eu nasci em Minas Gerais e a gente foi para Bahia depois, que foi onde a gente se conheceu, na Bahia mesmo, onde a gente frequentava a mesma igreja desde pequenininhos. E por coincidência do destino, a gente se encontrou também. Eu fui morar no Espírito Santo na mesma época que ele também morava no Espírito Santo. Mas a gente não tinha muito contato assim, né? Mas de alguma forma, ainda assim, a gente sabia que os dois estavam ao mesmo tempo no mesmo estado e na mesma cidade. Em 2016, né, foi até uma história engraçada, eu tinha chamado ela para sair, ela tinha aceitado, olha só que coisa, né? Nunca tinha chegado nessa parte. A gente tinha marcado de sair, acabou que não deu certo e assim, às vezes a gente fala que graças a Deus que não deu certo, porque talvez tinha dado tudo errado naquele momento. Sim. Até que em 2016 era meu último ano do ensino médio e aí a gente foi fazer uma viagem, né? Que é uma viagem muito especial pra gente e a gente viajou no mesmo ônibus juntos e nessa viagem que a gente meio que se apaixonou um pelo outro. E na volta dessa viagem eu pedi ela em namoro e desde então a gente sempre ficou juntos, né? Então depois de 2016 vem muito aquela pressão, aquela coisa assim, né? Depois quando você termina o ensino médio, da faculdade, o que você vai fazer, onde que você vai estudar. E aí nosso primeiro planejamento, quando a gente terminou o ensino médio, foi de prestar vestibular, né? O Enem e tudo mais, e passar num concurso. E aí nosso planejamento era ir para uma cidadezinha Ilhéus. né, do interior da Bahia ali, Ilhéus e tudo mais, estudar. Só que, como ela falou, tipo, os planos de Deus não tem como a gente decidir, né? É muito diferente do que às vezes a gente planeja. Foi então que eu falei que eu queria trabalhar naquela época, queria ganhar meu próprio dinheiro, estava cansado de viver às custas da minha mãe, então quis trabalhar. E aí eu entrei numa empresa, que é uma multinacional muito grande na minha região, né? Que era de negócios florestais. Então sempre trabalhei nessa área de negócios florestais, que é uma área que inclusive assim, é muito forte aqui no Canadá. Então depois que a gente vivenciou essa questão de ganhar o próprio dinheiro, a gente comprou nossa casa, compramos nosso carro, fizendo tudo isso, a gente sentiu que em algum momento da nossa vida estava faltando alguma coisa. A gente viveu uma experiência Diferente. só nós, sabe? Então, acabou descarregando meu telefone aqui, a gente colocou para gravar no dela. E aí a gente vai pegar aqui o fio da história, tá bom? Quando ele estava trabalhando ali, também está fazendo faculdade, assim como eu. Eu fiz, né, faculdade de farmácia, sou formada desde 2022. E desde que eu estudava, eu fazia estágio e trabalhava na área laboratorial. Então, assim, a gente cresceu muito cedo, desde sempre. A gente começou a namorar com 16, 17 anos. E 3 anos depois, com 20 anos, a gente já estava casado. A gente já tinha casa, já tinha carro. Então a gente cresceu e amadureceu muito cedo, e essa ideia de realmente ter essa experiência de ser só eu e ele, é porque desde sempre a gente sempre foi agarrado aos nossos pais, a gente tem esse apego muito forte com os nossos pais, e mesmo tendo a nossa própria casa, tendo a nossa própria independência, tendo a nossa própria vida, a gente, se tivesse algum problema ali, nossos pais estavam ali para proteger. E ter essa experiência de morar fora, que é eu por ele por mim, e a gente, qualquer problema a gente tem que estar junto para resolver, ou realmente ser adulto de verdade. A gente queria muito ter essa experiência para vivenciar isso e amadurecer mais. Essa questão de vivenciar a experiência sempre viveu no nosso sangue, sabe? E aí o que aconteceu? A gente começou a querer primeiro viajar. Então era uma paixão mútua entre eu e ela, a gente sempre gostou bastante de viajar, de conhecer pessoas novas,
viver experiências diferentes. Foi quando a gente decidiu criar o canal, a página no Instagram, né? Nosso perfil no Instagram, que é o Viajando Acompanhado, justamente com esse intuito de compartilhar. E às vezes a gente procurava alguns vídeos na internet, a gente não encontrava muita coisa, a gente decidiu meio que compartilhar tudo, 100%. Sim. Então, nossos seguidores, a galera que acompanha a gente de verdade, vê que a gente posta assim, cara, tudo mesmo, com os mínimos detalhes, justamente porque a gente sente às vezes essa falta quando uma pessoa vai viajar. Então a gente começou a viajar, a gente viajou para Bonito, para Pedra Azul no Espírito Santo, para Curitiba. Tem um bocado de... Muita viagem. Vê lá que a gente deixou os destaques lá no Instagram, ficou muito legal. E aí do nada surgiu a vontade, cara, vamos ter uma experiência fora? Por que eu sugeri isso? Na verdade, às vezes partiu um pouco mais de mim pelo fato de que minha mãe já viveu fora, já morou na Irlanda por alguns anos e foi uma grande experiência para ela. Ela falou assim que a gente tinha que ter essa experiência, é uma coisa muito válida, sabe? Só que ao mesmo tempo que a gente tem aquela curiosidade, aquela vontade, a gente também tem aquele medo, porque a gente tinha uma vida muito estável no Brasil. Sim. Então a gente tinha casa, tinha carro, tinha um bom emprego, né? Então a área de Vitória era uma área muito boa, área da saúde, então conseguia emprego quando ela quisesse. Então, assim, era uma vida boa, sabe? Que às vezes quando a pessoa vai emigrar para outro país, automaticamente as pessoas relacionam isso com tá passando fome no Brasil, tá passando dificuldade, vai recomeçar a vida. E no nosso caso não foi isso, a gente tinha uma vida muito, muito estável, entendeu? Então nosso primeiro plano foi o seguinte, para onde a gente vai? Então a gente primeiro pensou em Europa. Irlanda também. Irlanda, só que a Europa foi assim, bem próximo, bem perto do que a gente queria, porque tinha muitas coisas que a gente gostava. Não é tão longe do Brasil e tudo mais, só que a gente viu que a questão da residência permanente, de ficar lá legal assim, full time, sem você ter que ter um visto de estudante ou algo do tipo, era um pouco mais difícil, né? Então você tinha que desprender muito dinheiro para estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E assim, a gente achou, posso estar errado, tá? Mas foi um achismo nosso que estava muito saturado, um pouco a Europa, Sim. assim, né? Desde o momento em que a gente teve a vontade de morar fora, ir ilegal nunca foi uma opção. E sem que fosse para algo sério, algo certo, a gente não ia simplesmente abandonar algo seguro nosso só por uma experiência. Então ir ilegal nunca foi um plano pra gente. Então essa construção da Europa seria ir estudante, então teria que trabalhar de alguma outra forma e em algum momento seria ir estar aí legalmente, não era a nossa vontade de forma alguma. Dentro dessa coisa da ilegalidade, foi um país que a gente também estudou, que foi os Estados Unidos. Só que dentro dessa lógica, a mesma coisa. A gente sabe que os Estados Unidos é um local de muita oportunidade, a galera vai muito mesmo para ganhar dinheiro, é um lugar legal também para você fazer viagem, se divertir, criar uma estabilidade na sua vida, treinar o seu inglês, só que a gente não queria ficar ilegal. A gente sabe que muitas das pessoas que vão com visto de turista ou vão pelo caicai e tudo mais, ficam ilegal e não era a nossa vontade, porque a gente queria muito visitar os nossos familiares no Brasil, assim, 2, 3 vezes ao ano, sabe? E era impossível se você tivesse legal. A gente estudou também, por exemplo, a Austrália, porque é um local que aceita bastante imigrantes, porém tem um clima muito bom, parecido com o do Brasil. Porém, a distância do Brasil foi algo que, assim, desanimador pra gente. Então, quando surgiu a oportunidade do Canadá, assim, eu sempre brinco com as pessoas perguntam assim, por que vocês escolheram o Canadá? Na verdade, eu falo que o Canadá que escolheu a gente. Porque foi algo muito aleatório, assim, do nada. O país tem muita oportunidade de você ficar legal, de você vir trabalhar. Então, você não precisa, às vezes, desprender muito dinheiro. Então, a gente começou a estudar, poxa, o Canadá pode ser um lugar legal. Como que a gente vai pro Canadá? A gente começou a estudar. Então, a gente estudou a primeira forma, que foi o college, né? Então, você tem que desprender uma grande quantidade de dinheiro, 1 ou 2 anos ali. Não era na questão de não ter esse dinheiro, era a questão de, tipo assim, cara, a gente vai dar um tiro no escuro. E aí surgiu a outra ideia, que era fazer uma visita exploratória. Ia juntar o útil ao agradável. A gente queria conhecer o país, queria viajar, que era algo que a gente gosta. E aí aproveitar e a gente ia sentir como que seria, né? Essa foi, assim, a mais perto ideia que a gente teve, né? Porém, acabou que uma outra ideia surgiu. Na verdade, não foi uma outra ideia, foi uma outra solução que surgiu, que foi o quê? Uma empresa na área de negócios florestais, que é a área que eu trabalho, que eu atuo, estava indo para o Brasil, na minha cidade, que a gente morava, que era Teixeira de Freitas, fazer entrevistas. Na hora eu enlouqueci, falei, amor, agora é a nossa hora, é a nossa chance, Deus está mostrando algum sinal pra gente.
E aí foi muito engraçado que eu me inscrevi, né, para essas vagas e eu não fui chamado, cara. Bom, e aí eu fiquei meio desanimado, né, fiquei bem triste. Só que teve um cara que eu brinco, falo que ele foi meu anjo, né, que foi o Rômulo. Ele mandou uma mensagem no Instagram pra mim falando assim, que eu falei, né, poxa, não fui chamado, falei na página dos recrutadores, não fui chamado, infelizmente, mas espero outra oportunidade. Ele falou, Hugo, eles estão chamando agora lá, se você tem o inglês necessário para você se comunicar sem intérprete, você pode ir lá, entrega seu currículo e você faz a entrevista na hora. Aí eu falei, cara, mentira, vou tentar a sorte, vou ver essa experiência. Eu tava feliz apenas pela experiência. E aí fui lá, onde estava sendo o evento, entreguei meu currículo, fui chamado e realmente não precisei de intérprete, eles me entenderam muito bem, eu entendi eles muito bem. Meu inglês não é muito bom, mas assim, é bem compreensível. Se dá para comunicar, é o que é importante para eles. Exatamente. E aí foi uma entrevista muito legal. E o processo migratório, ele é, além de ser gostoso, ele é bem gostoso porque a partir do momento que você vai evoluindo, você vai ficando cada vez mais feliz, né? Só que ao mesmo tempo ele é torturoso. E aí eu fiz a entrevista em abril de 2023. E eles gostaram muito de mim. Aí depois de uns 2, 3 meses eles responderam, falando que gostaram muito de mim, tinham a intenção de me contratar. Porém, mesmo com nível bom de inglês, eu não tinha o teste de proficiência, que é a prova que você sabe falar o inglês. E para caráter imigratório, você precisa desse teste, né? Então fui lá, paguei o IELTS, né, que é o teste que a gente faz, tirei uma nota boa, razoável, mandei para eles confirmaram, e aí eu tinha que fazer um outro, não é um teste, né, que é a nossa equivalência da nossa documentação, para comprovar que você tem pelo menos ensino médio, e eu tenho o ensino médio e o técnico em mecânica. Então, essa mesma validação, ela funciona aqui no Canadá. Então, quando você valida lá, aqui no Canadá é como você também tivesse o ensino médio com o técnico especializado. E é bom falar que se vocês quiserem aqui, que a gente traga para vocês como foi nosso processo migratório de documentações, a gente aplicou sozinho pro nosso visto, tá? Desde o começo a gente aplicou tudo sozinho, eu e ele juntos. Então toda a documentação a gente pesquisou sozinhos, a gente tirou sozinhos. Então, se vocês querem um vídeo mais específico, falando mais sobre isso, explicando como foi o nosso processo, quais documentações que a gente precisou fazer, desde antes da oferta de emprego até a aplicação mesmo do visto, deixem aqui nos comentários que a gente vai poder gravar para vocês. Até porque esse vídeo é mais uma apresentação nossa e por que a gente veio parar no Canadá, porque a gente quer postar uma série de vídeos aqui, principalmente das nossas viagens aqui no Canadá. Sim. E aí a gente não quer introduzir isso para vocês sem uma introdução de fato um pouco da nossa história e do porquê que a gente está aqui. Bom, e aí qual o tempo que durou? Durou basicamente 1 ano. Então minha entrevista foi em abril, aí 2023. Fiz abril de 2023. Aí eu fiz mais uma entrevista, se não me engano, depois que eu entreguei a documentação, em julho ou agosto de 2023. E aí no finalzinho de setembro para outubro, de outubro para novembro, dia 2 de novembro, eu fiz a última entrevista com a empresa. E aí eles me ofertaram no dia 20 de dezembro a minha tão sonhada job offer. E aí foi, assim, para nós foi um choque de realidade, assim, realmente foi um momento que caiu a ficha. Caraca, a gente vai embora. Sabe, foi um momento assim que todas as nossas preces foram ouvidas e o que a gente tanto sonhava se tornou realidade. E aí começou o processo de se preparar para imigrar, porque a gente sabe que não é fácil. Mesmo a empresa que eu tô aqui, ela pagou a minha passagem, me deu estadia, me deu um carro por um curto período de tempo para eu me adaptar. Ela me fez sentir em casa, mas mesmo assim não é fácil você ficar longe da sua família, não é fácil seus costumes, o seu apego pelas coisas. Eu não falo nem apego material, mas eu falo apego pelo que você demorou para conquistar, sabe? Sim. Então a gente tinha nossa casinha toda do nosso jeitinho, não era muito luxo, mas era nossa, sabe? Tem que vender tudo. Tem que vender as coisas tudo, se desfazer. Então foi algo assim, ao mesmo tempo que a gente estava realizando o sonho, foi algo um pouco doloroso, porque foi assim, a gente se desfazer de algo que a gente construiu, sabe? E aí, em dezembro, a gente começou a aplicação para o nosso visto de trabalho. Então a gente veio para o Canadá com o visto de trabalho, tanto eu quanto Vitória, que é o mesmo processo migratório. Então em abril eu vim pela empresa, tá?
A empresa pagou toda a minha passagem, fiquei aqui mais ou menos 1 mês e 20 dias no alojamento deles, né, da empresa. E aí já aluguei minha casa, depois a gente conta para vocês, faz um tour aqui pela nossa casa, pelo lugarzinho que a gente mora, que é assim, é incrível, a gente ama a cidade que a gente mora. E Vitória veio 1 mês depois, mais ou menos, 1 mês e 20 dias, em 1º de junho ela chegou. E aí foi, assim, tudo incrível, velho. Foi uma experiência, assim, única na nossa vida. Tá sendo a maior experiência da nossa vida. Mais uma vez, não só pelo fato, assim, de aqui ter uma condição melhor, ter uma qualidade de vida maior, ter maior segurança. Sim. Mas sim pelo fato da gente estar amadurecendo. A gente tá se apegando mais como casal, a gente tá evoluindo, sendo mais maduros, mais compreensíveis. Eu acho que isso está sendo uma fase muito importante na nossa vida, sabe? E assim, exatamente. E assim, o país abraçou a gente, tem muita oportunidade no Canadá. E a gente criou esse canal, tanto do YouTube quanto lá do Instagram, para justamente poder compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia. E que talvez essa nossa história seja algo inspirador para você. Às vezes não para você vir você que está no Brasil, não para você vir para o Canadá ou tudo mais, mas para você às vezes enxergar realizar também a imigração de uma nova forma. Não é porque às vezes você está vivendo uma vida ruim no Brasil, mas às vezes você está precisando de um propósito, sabe? Uma experiência diferente, uma evolução mental, física, espiritual de alguma coisa diferente que você está precisando. E eu acho que o Canadá está oferecendo muito isso pra gente. Então, você que está chegando aqui, ou você é algum amigo do Brasil e tem curiosidade sobre a nossa vida e tá tudo bem, seja muito bem-vindo. Ou você está querendo emigrar para o Canadá. Então, se esse vídeo que a gente está fazendo te ajudou de alguma forma, segue a gente lá no Instagram, que a gente posta assim, mais nosso dia a dia, né? Os vídeos aqui no YouTube é mais assim, um geralzão. No Instagram a gente posta vídeos sobre o nosso dia a dia. Interajam com esse vídeo, comenta aí o que vocês esperam ver, o que vocês querem ver, uma mensagem aí de apoio também, alguma coisa do tipo. Clica no joinha. Não vai estar algo muito profissional, tá bom, gente? Já desculpem a gente, porque a gente tá começando aqui agora, mas a gente não criou esse canal para poder ficar famoso ou rico, não, tá? Só para compartilhar a nossa vida mesmo. Exatamente, para compartilhar, porque é algo que a gente sempre pregou muito nas nossas vidas. Então, se de alguma forma esse vídeo te ajudou com alguma coisa, interage aqui que vai ser algo muito valioso pra gente e a gente vai saber que a gente tá no caminho certo, tá bom? Então, a gente vai se encontrando por aí. A gente quer compartilhar nesse canal também muitos tutoriais de como você viajar aqui no Canadá, de experiências, de quais lugares são legais. Então a gente está começando agora só, a gente tem 5 meses aqui no Canadá só, mas a gente já fez algumas viagens legais, a gente gravou, vai postar aqui para vocês. Sim. Mas acompanhe a gente aí, sigam a gente e no que precisar sempre pode entrar em contato, tanto no DM lá do Instagram, quanto nas mensagens aqui. Vocês serão muito bem-vindos. Um grande abraço, meus queridos.